como é que vocês definem, então, o básico de tudo, como definir trabalho sexual? Porque a gente sabe que trabalho sexual envolve uma série de categorias que não só, de fato, como vocês já trouxeram, a pessoa que está na rua ou a pessoa que está no digital, mas também envolve, por exemplo, saúde, etc. Enfim. Qual o fio conecta tudo isso, né? Como definir isso? Isso me atesta, cara. Inclusive, terminei de escrever um capítulo sobre. Você quer falar primeiro? É que... Pô, é muito difícil definir, tipo assim, colocar uma palavra. Sim. Quando a gente fala de trabalho sexual, é justamente pra gente ser muito mais abrangente. Porque se a gente for falar, por exemplo, do mercado do sexo, o mercado sexual, ele vai desde a pessoa que tá lá em frente à câmera, por exemplo, eu que sou uma produtora, eu que tô lá em frente à câmera, que eu apareço, até a pessoa que tá fotografando, a pessoa que às vezes, que eu vejo muita gente contratando assistente. Porque a gente é 20... Gera outros empregos também. A gente é 20 profissões em uma. Então, às vezes a menina vai lá e contrata outra pra postar no lugar, tipo, postar as fotos, ou pra postar em Instagram. Então, até esse assistente também é meio que um trabalhador sexual. Afinal, ele está trabalhando com sexo mesmo, que seja escrevendo. Aí também a gente pode ter os trabalhadores sexuais que estão em sex shop, por que não? Sim. Aqueles que estão lá vendendo produtos sexuais. Também o trabalhador sexual poderia ser alguém que está trabalhando como camareira num motel. Porque, afinal, todas as pessoas elas estão envoltas no mercado sexual, que se não existe uma peça, não existe toda uma rede. Sim. Né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, tem que proibir pornografia, você fala, tudo bem, mas aí você vai tirar uma parte estrutural da sociedade, entendeu? Que envolve hotelaria, que envolve digital, que envolve... TI, um monte de gente vai embora. Sim, nossa. Então, se a gente for falar... Num geral, a gente fala trabalho sexual. Aí a gente tem vários pormenores. Tem o digital versus o presencial, né? Tem também o híbrido, que são meninas que às vezes contratam, que fazem os seus anúncios na internet, ou então fazem videochamadas também. Eu vejo gente, por exemplo, é muito doido, né? Porque aí também as pessoas viram e falam assim, mas esse pessoal da internet é tudo privilegiado e tal. Pô, lá em Porto Alegre, eu lembro que eu fui chamada antes de viajar pra fazer uma capacitação que as meninas pediram. A gente ia na rua e várias meninas de sala, de cabaré, de rua, umas já tinham plataformas e outras viravam e falavam assim, cara, eu quero aprender a mexer melhor. Ah, não, porque eu vejo a minha amiga fazendo vídeo chamada e eu também quero fazer. E aí você fala, pô, não é como se fosse um universo também totalmente imóvel, né? Aquele estático. A mina que tá no digital, ela pode ir pro virtual, ela pode ir pro presencial, como eu também vejo um movimento grande agora, né? De pessoas que, assim como eu, às vezes a gente vê tanto isso que a gente naturaliza, mas não de um jeito pra gente, né, ser ruim. Eu falo que a gente naturaliza de entender que o sexo é uma coisa natural da vida, sim, sabe? E que, assim... A gente só existe por causa do sexo. Sim, e que vamos ser sinceros, sendo extremamente sincero, e assim... Até acho que uma parte inicial vai até gostar do que eu falo, mas, gente, infelizmente nem todo mundo tem oportunidade de transar, saca? A Carol me recomendou, e acho que vocês viram no meu Letterboxd. Cinéfilo então, amigo. Cinéfilo. Aí já era. Tá com impressão desatualizada. Cinéfilo. Tá com impressão desatualizada. Se for geek ainda, daqueles que curte Marvel... Mas, tem audiência aí, viu, Ana? Calma. Não, qualquer coisa... Temos vínculo. Qualquer coisa eu faço um cosplay aí, já era. Ela como é que fala? Recompensa. Mas no meu Letterboxd, inclusive, que vocês viram, né? Que eu coloquei vários filmes antes... Tem um que a Carol me recomendou em uma live que a gente tava fazendo juntas lá no Camarada Hidalgo, que é outro parceiro da esquerda que sempre convida a gente pra fazer as coisas. Hidalgo, lindo. Perfeito. E aí eu assisti um documentário chamado Accessibility, né? Que é brasileiro, é deste ano e fala justamente sobre PCDs e sexualidade. Eu não quero dar muito spoiler porque, cara, eu achei o documentário... Tem que assistir. Eu comprei na Vimeo, porque eu não consegui em outro lugar. E se quiser eu passo porque eu comprei, né? Então é meu. Mas é um documentário muito bom e é justamente isso. Tipo, pô, a gente não pensa sobre pessoas, por exemplo, a pessoa que tem síndrome de Down, ou a pessoa que é autista, que tem os seus limites, que é um funcionamento diferente, ou a pessoa que tem uma prótese, ou
E aí a gente pensa, tá, tem pessoas, inclusive no filme, que, tipo assim, nunca transaram. Por que tem a deficiência? Sim. Porque ao mesmo tempo que um cara tá lá no filme falando, tipo assim, nossa, a minha deficiência, as pessoas fetichizam demais, é muito bom. Tem uma mina que vira e fala, fetichização da minha deficiência? As pessoas me tratam com maior horror. Já teve um date que eu fui que o cara me xingou, porque depois que ele viu... porque depois ele viu a minha prótese, sabe? Então, tipo assim, até acho que na Espanha que tu falou... Tem regulamentação agora. Tem regulamentação. Que entra na ideia de saúde mesmo, de direito de saúde integral. E dentro da saúde integral tem os direitos sexuais. Já que é um direito sexual, então tem que regulamentar a profissão dessas pessoas que fazem esse serviço. Sim. Né? Mas eu olhando assim do modo da sociologia, porque é difícil também, porque dentro da sociologia é muito difícil aqui no Brasil, porque não tem uma conceitualização muito consolidada, né? Então... Como é que eu tô pensando, né? Ainda mais agora com a ideia de plataformização. Sim. Que agora é isso, né? Todos os âmbitos da nossa vida também tem a plataformização. Eu sempre falo que trabalho sexual só pode ser feito por maior de 18 anos, em plenas capacidades, né? Com direito, né? De escolha, de estar ali, tal. Não falo sobre questão financeira, sim, porque também eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, né? Então, assim, mas... que envolve o comércio, né, e um mercado que tem aí a troca de bens, né, e objetos que envolve sexo, sensualidade, fetiche, desejo, afeto, né, que vendem aí diversos tipos de serviços sexuais, que podem ser, por exemplo, sexo penetrativo, sexo virtual, masturbação guiada, web namoro, fetiche, objetos, né? E que está interligado a vários outros tipos de trabalho. O trabalho sexual, ele não é só uma coisa do corpo e do sexo. É um trabalho, de fato, corporal, majoritariamente, tanto o digital como o presencial. Mas, principalmente, é um trabalho que também tem as características do trabalho de cuidado, e a gente pode pegar a teoria do care, né? Trabalho emocional, trabalho sexualizado. E aí eu tô usando, inclusive, uma colega minha, Ana Paula Moreira, que estudou as mulheres que trabalham nessas feiras de carro. Então, o que ela tá chamando de trabalho sexualizado, não falar sobre sexualização, né? Exatamente dessa ideia de como que a ideia do desejo, os afetos também, eles podem ser comercializados. Sim. E aí entra na teoria de uma outra socióloga também, que chama Viviane Zelizer, que é o trabalho relacional e íntimo, né? Em que o trabalho, o sexo, ele não corrompe as relações comerciais e como que as pessoas podem fazer boas combinações com esse intercâmbio, além de ser um trabalho generificado e também racializado. É um pouco que eu estou trabalhando aí na minha tese. Que as pessoas podem fazer tanto presencialmente como também a partir de plataformas. Uhum. E aí agora tá muito difícil, que eu falo da minha tese, essa a distinção e a classificação de fato do que a gente chama de prostituição e pornografia. Por causa da plataformização, essas fronteiras começaram a ficar muito mescladas. Antes era muito delimitado, vamos dizer assim. A gente tinha um mercado, por exemplo, produtoras e etc, tal. Aí quando a gente entra com a popularização da internet, dos equipamentos, as plataformas surgindo, crise do trabalho, que a gente não pode desligar o trabalho sexual também com a questão da... É como a uberização, de certa forma. Mas aí minha Sua tese é a separação. É a separação. Por quê? O trabalho sexual, ele já nasce uberizado. Uhum. E daqui a pouco eu explico esse ponto, tá? Então, assim, por causa disso, as pessoas estão fazendo, inclusive, mais de um trabalho, que é isso que eu tento explicar na tese, como que está se dando o nível de precarização. Uhum. Porque as pessoas podem perguntar, mas, Carol, o trabalho já começa precário e informal. Como que ele precariza mais? Sempre tem como no capitalismo, né? Sempre tem como. Mas é essa ideia de, por exemplo, quem fazia só presencial, agora não dá conta de fazer o presencial. A pessoa precisa ter um OnlyFans, precisa ter um Instagram, também está anunciando, por exemplo, nessas plataformas de anúncio.
grava, faz collab, edita. E esse intercâmbio... É uma noção de ampliação das contradições capitalistas no sentido de ampliar, inclusive, um sistema de cafetinagem dessas plataformas. Eu não gosto do termo de cafetinagem, eu sou contra o artigo da cafetinagem. Porque, assim, o que a cafetinagem, o artigo 230 realmente fala é criminalizar o lucro. É somente o lucro, gente. Não, mas aí, não entendi. Por exemplo, no artigo da cafetinagem fala assim, tirar proveito ou... de prostituição ou outras formas de exploração, não é? Sexual, mas é tipo tirar proveito ou ganhar lucros da prostituição. Prostituição gera lucro. Sim. A prostituição também, ela não consegue ser feita completamente autônoma. Que é isso que a Lana também tá falando, que assim, como que a prostituição ou a pornografia, ela é base de outras economias. Então, por exemplo, mesmo que seja uma prostituta que faça na praça, ela vai pra pousada fazer o programa dela. E ali na pousada tem o quê? Tem o gerente, tem a faxineira, tem o segurança. A prostituta que vai pro motel, ela precisa do Uber ou na época, por exemplo, do táxi. Então, também o motorista do táxi depende disso. Inclusive, muitas delas têm motoristas de Uber de confiança para fazer isso. Motel de preferência, né? Então, assim, todo mundo lucra com a prostituição. E essa ideia do proveito de outrem é basicamente a gente criminalizar a mais-valia da prostituição. Por quê? Já que ela é um mercado, tem uma pessoa que vai estar tipo assim, lucrando ali, porque é um intercâmbio, né? Mas a questão é, muitas vezes o valor do programa não vai para um cafetão, né? Porque também, por exemplo, quem faz prostituição presencial, e vamos colocar assim nas casas e etc., se aluga o quarto. Quem paga o quarto é o cliente. O programa vai integral para prostituta, né? O dono da casa ganha com o valor do quarto e a venda das bebidas, né? Em Belo Horizonte é um pouco diferente que a questão dos hotéis. Então, você paga a diária, mas o valor da diária também está embutido no programa, né? Então, assim, é uma forma de tentar mitigar a circulação do dinheiro, né? E por isso que eu falo, assim, que a cafetinagem, na verdade, não fala em si da pessoa. Fala só mais sobre a questão do lucro. Sim. Quando eu trouxe enfim, você trouxe todo o motivo e tudo mais, mas quando eu trouxe a noção, vou mais na direção da digitalização. Porque a gente fala de todos os empregos. O médico não pode mais ser médico. Tem que fazer tem que ser influencer. Exatamente. Sim. É dessa noção até do negócio, da questão da plataforma mesmo. Você tem que trabalhar uma versão digital sua. O empreendedorismo de si próprio. Exatamente. E isso pegou muito também do trabalho sexual, tanto que é isso. E as pessoas que tinha uma renda assegurada num tipo dentro de serviços ali, que agora precisa ampliar. Sim. Ou, por exemplo, aconteceu também que eu tava o ano passado, quando eu tava lá no Itatinga, que eu tava conversando com uma dona de casa lá, e ela me falando que, assim, antes a casa dela rendia super bem. Agora, além da casa que ela tem, que ela é proprietária, etc, ela também tá com emprego formal. Sim. Tipo assim, e acontece muito também, por exemplo, muitas donas de casa, muitas vezes são trabalhadoras sexuais que aí acabaram aposentando e arrendaram uma casa pra continuar trabalhando, etc. Porque é isso, a gente sabe dos estigmas, né? Mas é toda essa ideia, assim, da como que está se dando a precarização, né? E aí, como a gente tem uma lei, porque o nosso Código Penal é chamado de abolicionista. Então, a ideia, quando fez a reforma do Código Penal em 1940, o Brasil ficou signatário de vários acordos com a missão de acabar com a prostituição. Então, a prostituição autônoma não é crime, que você não dá para penalizar a pessoa, isso tem essa visão, mas eu vou criar artigos para mitigar do melhor jeito, para que impossibilite essa pessoa de trabalhar. Então, a primeira delas é o aliciamento, que é a ideia de induzir, que também é um pouco fantasgórica, assim, porque, por exemplo, tem alguns processos que eu trabalhei na tese do Supremo Tribunal de Justiça, que considerava, por exemplo, site como aliciamento, porque é uma forma, por exemplo, de fazer propaganda. Aí você proíbe... Ou então até mesmo se estiver numa situação de, por exemplo, eu estou numa casa, né, eu moro em casa, ok, quero chamar uma outra guria pra fazer conteúdo comigo. Isso poderia ser encarado como... Isso é aliciamento. Na estrita regra, assim, na lei, dependendo de quem estiver interpretando, pode ser considerado. Entendi.
Mas é que tá, um negócio online entra numa outra seara, porque eles não consideram isso como porque trabalho as empresas, também. né, É meio as empresas... confuso. Mas só pra terminar. Aí tem um artigo 229 que é a casa de prostituição. Então você criminaliza um local de trabalho que ela possa fazer, então eu vou deixar ela na rua. Vou deixar na rua de quê? Na margem da polícia. Quando a polícia foi instaurada no Brasil, na República, no decreto de Floriano Peixoto de 1893, se eu não me engano, o número do decreto agora eu não vou lembrar, mas é 4.000 alguma coisa. Uma das obrigações da polícia era o quê? Perseguir, controlar, fichar prostitutas. Era uma das primeiras funções da polícia. A polícia já foi feita para isso. Aí então você criminaliza a casa para deixar as prostitutas nas ruas. E aí quem que vai tomar enquadro de quem? Tanto que a primeira pauta do movimento brasileiro de prostituta foi para combater a violência policial. Aí o 230 que chega a cafetinagem, que é a questão de tirar proveito, lucro e etc. da prostituição. Também tem um processo de que uma prostituta que cuidava da mãe e do pai, que eram pessoas mais velhas e com doenças crônicas e etc., como o trabalho, a renda da casa era todinha dela, fizeram uma denúncia dos pais dessa moça, e eles foram enquadrados como se fosse cafetão, porque a renda inteira da família usufruía da prostituição. Então, assim, é muito complicado. Sim, sim. Curtiu esse corte? Sabe o que você vai gostar também? As peças da Insider. Tô usando aqui oversize t-shirt, tô usando o everyday shorts, tô usando a cuequinha que é maravilhosa. As peças todas são muito boas, né? Dá pra ver pela qualidade aqui. E as peças da Insider, além delas serem anti-odor, além delas não desbotarem, elas também se ajustam ao calor do corpo. Então não fica com a peça amassada, sabe? É bom demais. E usando o cupom DESENCONTROSBF, você pode ter até 40% de desconto na loja da Insider no site deles. Então checa o link aqui na nossa descrição e não perde essa oportunidade que tá muito boa.